Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus mais uma vez a todos, que Deus abençoe. Você está aqui no canal do Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala, e desta feita nós vamos fazer uma meditação na Palavra de Deus, na Epístola Universal que escreveu Tiago, no capítulo de número 5, e estaremos lendo 2 versículos muito importantes, como toda a Palavra de Deus o é, né, para a nossa meditação. Versículo 14 e versículo 15 do capítulo 5 da Epístola de Tiago, que diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará o doente. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Queridos, aqui nós vemos uma prática, que era uma prática muito comum na palavra de Deus, a prática da unção. Nós temos na palavra de Deus 24 citações da palavra unção. E temos 83 citações do verbo ungir na palavra de Deus. 24 citações da palavra unção e 83 citações com o verbo ungir. Havia a unção que era praticada, principalmente lá no Antigo Testamento, que era feita, se nós lermos lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 30, versículos de número 26 até o versículo 30, você vai entender através do capítulo 30 do Êxodo como era feita a unção, o óleo da unção, o azeite da unção. Era algo muito bem elaborado, era algo preciosíssimo, era alguma coisa que não era corriqueira, era alguma coisa que não era de sumenos importância, era alguma coisa que se revestia de uma importância extremamente grande. Sabe por que isso? Para mostrar para nós como são preciosas as coisas de Deus e como é preciosa a unção de Deus. A unção, ela era feita sobre pessoas. Nós vamos ver isso bastante na Torá, quando lá no capítulo que eu citei agora para os irmãos, no capítulo 30 do livro do Êxodo, no capítulo 30, versículo 26 em diante, você vai encontrar lá que esta unção, ela era especialmente pronta, preparada para ungir o sumo sacerdote, para ungir os sacerdotes que iriam oficiar junto a ele no santo tabernáculo de Deus, e também os objetos e utensílios que seriam santos ao Senhor. A unção, ela tinha e tem, dentro da Bíblia Sagrada, esta conotação de separar, consagrar aquilo que é consagrado para ser santo ao Senhor. Alguma coisa que Deus ali está dizendo: olha, isso aqui é de minha particularidade, é de minha propriedade. É algo que eu vou usar porque está debaixo da minha unção, está debaixo da minha consagração. Eu consagrei. A unção era o símbolo, era a manifestação da consagração de Deus sobre aquele objeto, sobre aquelas pessoas santas, santificadas, consagradas, objetos santificados, consagrados para uso de Deus, a serviço de Deus, a serviço do culto a Deus, do serviço dos homens santos e dos objetos santos em benefício do povo de Deus.
Era para isso que existia e era feita, e foi ali dada instruções para a unção sagrada. Hoje em dia está se falando de unção de tudo quanto é jeito. Unção com óleos de cozinha baratos, com azeites comprados em supermercados, azeites que a pessoa vai lá, compra um azeite, um óleo vegetal qualquer, um óleo de soja, e diz que aquilo ali é unção. Alguns até enganam o povo, dizendo que viajaram para Israel e lá obtiveram a unção, o óleo da unção sagrada, e muitos desses não passam de verdadeiros embusteiros, de verdadeiros mentirosos. São homens que inclusive estão cobrando para ungir, o que é mais alarmante ainda. Estão cobrando a unção de Deus, algo que na Bíblia Sagrada nós não vemos nenhum tipo de base. O texto que acabamos de ler agora, da Epístola de Tiago, aqui no capítulo 5, está inclusive descrevendo uma situação. E inclusive eu quero aqui fazer uma pergunta que me fizeram, aqui a mim mesmo, né? Perguntaram para mim: Pastor Ricardo, as irmãs podem ungir? Ora, nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita dentro de um regime patriarcalista, um regime patriarcal. Isso é uma coisa bem clara, ok? Mas, como nós não somos inovadores e como nós não somos pessoas que estamos aqui para inventar nenhum tipo de história, nós queremos ser o mais fiéis possível ao que está registrado e escrito nas Sagradas Escrituras. A bem da verdade, a única vez que nós vemos uma mulher ungindo foi aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com aquele bálsamo preciosíssimo. É a única vez que nós vemos uma mulher ungindo, e mesmo assim não foi uma unção para cura. Até porque o Senhor Jesus não estava enfermo, não estava doente. E o Senhor Jesus, ele é a própria consagração de Deus. Não há homem mais consagrado, não há homem mais separado, não há homem mais santo do que nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então ele não precisava de unção para consagrá-lo, para santificá-lo, porque ele é santo. O anjo Gabriel, quando disse para Maria, na anunciação do nascimento de Jesus, falou: olha, o ente santo que de ti há de nascer será chamado grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então veja que o anjo Gabriel, ele já prenuncia e anuncia que Jesus é o Santo de Deus. Então é a única vez na Bíblia que nós vemos uma mulher ungindo. Então a base bíblica para irmãs ungirem, a base bíblica para mulheres diáconos até mesmo, né? Apesar de serem obreiros dignos da casa de Deus, mas não vemos nenhum caso na Bíblia em que diáconos ungiram. Não há nenhum caso, nem mesmo os diáconos que foram escolhidos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, relata-se que eles estavam incumbidos da tarefa de ungir. Eles foram incumbidos para cuidarem das viúvas e cuidarem das mesas e para serem servidores da igreja do Senhor Jesus. O que é altamente honroso, servir a igreja do Senhor Jesus. Mas não se diz em nenhum texto bíblico que os diáconos ungiam pessoas. O texto de Tiago, capítulo 5, e o versículo de número 14 está dizendo claramente: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja, os pastores da igreja. A eles é delegada esta missão. E alguns até podem se queixar, dizer que isso é uma espécie de machismo, dizer que isso é uma espécie de preconceito de Deus ou preconceito bíblico para com as mulheres, mas na verdade a Bíblia, na sua sabedoria, porque é a sabedoria de Deus neste livro revelada, ela está mostrando exatamente uma proteção de Deus, porque as mulheres naquela época, elas não podiam se expor
De maneira nenhuma. É por isso, inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, sobre as mulheres estarem caladas na igreja, o porquê disso aí. Aguarde esse vídeo, vai ser um vídeo interessante, né? O porquê que Paulo disse para as mulheres ficarem caladas na igreja e não falarem, mas perguntarem em casa aos seus maridos. Há um motivo muito lindo por trás destas palavras de Paulo. E muita gente, Paulo era machista, o movimento feminista bate em Paulo direto. Pelo contrário, elas deveriam agradecer a Paulo pela proteção que Paulo estava dando às mulheres daquela instância, daquela época. Assim também, como seria indecoroso para aquela época mulheres ungirem. Então, esta atribuição, este dever, este cumprimento de dever, era cabível aos presbíteros da igreja e aos anciãos da igreja. Agora, tenhamos em mente uma coisa: a unção, ela não tinha conotações mágicas. Em si, ela não tinha poder para curar ninguém. Notem que o apóstolo Tiago está dizendo que está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e ele diz que orem sobre ele. Ou seja, tem alguém doente, está alguém doente, chama os presbíteros da igreja. A primeira coisa é orar sobre ele, sobre o doente. Fazer uma oração sobre o doente. Aí, após a oração, é que ele diz assim: ungindo-o com azeite em nome do Senhor, porque no nome do Senhor há poder. No nome do Senhor, ele disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E em cumprimento a esta palavra evangélica que está escrita em Marcos capítulo 16, versículo 16 em diante, assim Tiago está nos ensinando, né? Ungindo-o em o nome do Senhor. E aí o texto continua dizendo-nos, né, coisas ainda maravilhosas. E a oração da fé salvará o doente. O que é a oração da fé? A oração da fé, essa palavra tão pequena no português, mas de uma grandiosidade tão grande no mundo espiritual, no reino de Deus, essa palavra, ela é exatamente aquilo que toca o coração de Deus, é aquilo que move a mão de Deus, porque a fé, como disse Jesus, se creres no teu coração e não duvidares e tiveres fé, direis a este monte, passa-te de um lado para outro e assim será feito. Porque a fé, ela é um fundamento, ela é uma certeza que eiva a nossa alma, que adentra a nossa alma, que habita a nossa alma, o nosso ser, e faz com que a nossa confiança seja inabalável no Deus a quem estamos clamando e a quem estamos rogando. Então a oração da fé salvará o doente. Esse salvar o doente aqui, senão todas as pessoas não crentes que nós oramos estariam salvas. Então, ungimos pessoas não crentes? Ungimos. Oramos por pessoas não crentes? Oramos. E muitas pessoas não crentes que recebem a oração e a unção são salvas? Não. Muitos continuam fumando, bebendo, jogando. Nós fizemos a nossa parte. Então, esta oração da fé que salva o doente, essa palavra salvação, sotéria, né? Ela tem uma abrangência muito grande. Ela não quer dizer somente salvação de alma, salvação da condenação do pecado. Ela, aqui nessa instância, nesse texto bíblico, a bem da exegese, essa salvação aqui está querendo dizer que salvar este doente da sua enfermidade. E diz o texto ainda que e o Senhor o levantará. Fala do restabelecimento do doente. Fala que o doente que estava acamado, que estava entrevado, ele foi salvo da enfermidade e ele passa então a gozar de saúde, ele se levanta. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui nós vemos que se ele, caso tiver sido cometido pecados, há pecados que podem levar à enfermidade. Há pecados, e eu creio particularmente aqui, eu interpreto particularmente aqui, que quando diz que se tiver pecados serão perdoados, eu creio que é o pecado que levou aquele doente a estar enfermo e que ao receber a oração dos presbíteros da igreja de fé,
ele foi salvo da enfermidade, ele se levantou com saúde e ele também recebeu naquele momento ali perdão do pecado que fez com que ele fosse acometido por aquela enfermidade, por aquela doença, ok? Porque senão teríamos que admitir que todas as orações que fazemos, todas as orações em que ungimos as pessoas, automaticamente os pecados delas estão perdoados. Seria uma incoerência com as demais escrituras e com as demais declarações que diz que o homem, para ser salvo, tem que exercer fé. Jesus disse isso: quem crer e for batizado será salvo. Então, Jesus até inclusive também fala, aquele que crer não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, entenderam? Esse é o processo da salvação, é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o Messias de Deus, e a partir daí o pecado é perdoado e o homem é recebido, é justificado diante de Deus para poder então se tornar um eleito de Deus e salvo na pessoa do Messias, que é Jesus Cristo. Então, creio que esse vídeo possa ter dado uma pequena ajuda nesses quesitos. Irmãs podem ungir? À luz da Bíblia, não. É machismo? Não, é proteção em face daquela sociedade da época. Devemos quebrar a regra da Bíblia e permitir que hoje irmãs unjam? Eu sei que tem igrejas que permitem, eu sei que tem pastores que dão delegação para que membros levem inclusive cálicezinhos, vidrozinhos de óleo da unção. Há muitas igrejas neopentecostais que fazem muito isso, né, que dão para os seus membros um frascozinho de unção para eles ungirem portal da casa, ungir televisão, ungir geladeira, que diz que fazendo isso o inimigo não vai tocar nos seus objetos e não vai tocar em nada na sua casa. Isso é dar à unção um poder que a unção não tem. Poder mágico, poder de repelir o demônio, quando na verdade o que repele o demônio é uma vida consagrada e o nome poderoso de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão os demônios. Os apóstolos e discípulos, quando expulsavam demônios, eles o faziam em nome do Senhor, na autoridade do Senhor, e não ungindo objetos ou ungindo coisas para expelir demônios. Então fica aí esse pequeno vídeo, mas eu creio que possa ter esclarecido alguma coisa acerca do que é a unção e um pouquinho do que é o verdadeiro sentido da unção, já que hoje se fala de tanta coisa ungida, não é? É tanta coisa ungida. Até espada de São Jorge ungida tem hoje nas igrejas, né? Óleo de sal grosso ungido, não é? Óleo de sal grosso com unção ungida para as pessoas pisarem ali e ser abençoadas. Irmãos, isso é um evangelho que na verdade é um evangelho macumvélico, né? Uma mistura de macumba com evangélico. Então temos que tomar muito cuidado com estas inovações que têm andado pelo mundo afora e que têm confundido a mente e agarrado firmemente a muitas pessoas, e lamentavelmente há alguns redutos evangélicos, entre aspas, que estão repletos de pessoas sendo enganadas, pessoas que estão ali beijando até mesmo o pé de determinados homens que se denominaram apóstolos, e ao beijar o pé da bispa ou do apóstolo ou da apóstola tem que deixar R$100 para abençoar a obra de Deus. E após o culto terminar, os tais vão embora de Porsche, de Ferrari, como uma espécie de zombaria com as pessoas que têm que ficar num ponto de ônibus esperando uma condução para poder ir embora para as suas casas, às vezes debaixo de chuva, enquanto os mesmos já estão recolhidos em suas casas, que não são casebres, mas são mansões, casas com muitos quartos, cômodos e empregados. Então, essa expoliação, utilizando a palavra unção, ela tem que ser revista, ela tem que ser compreendida pelo povo de Deus. O povo de Deus tem que entender, à luz da Bíblia, para que era realizada a unção, por que era realizada a unção, o que era o azeite da unção, para quem era destinado o azeite da unção e para que
ao ser ungida a pessoa e o objeto para que servia esse tipo de unção. É isso que nós temos que entender, e é isso que nós temos que aceitar, e é isso que nós temos que viver e crer, porque essa é a verdadeira palavra de Deus. Que Deus abençoe. Se tu gostou desse vídeo, deixa aí o teu joinha, toca lá naquele joinha, né? Comenta o vídeo, diga glória a Deus, diga aleluia, Deus te abençoe, pastor Ricardo, o vídeo me abençoou, enfim, faça isso, tá bom? Que Deus vai abençoar a tua vida e incentive outras pessoas a entrarem para o canal, a se inscreverem. Se está abençoando a tua vida, se está te esclarecendo, se há alguma coisa aqui que está te agradando, que você está gostando, que está te abençoando, então passa a bênção para outro, não guarda a bênção só para você não, ok? Seja um anunciante do nosso canal. Jesus paga bem. Porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu estou inclusive sem dinheiro ali praticamente na minha carteira. Mas Jesus te paga bem, ok? Ele vai te galardoar porque você está ajudando na propagação do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, da genuína Palavra do Senhor, ok? Então, é isso. Que Deus abençoe tua vida, tua família e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, meus irmãos.